O segredo escondido nos evangelhos: muitos veem Jesus apenas como uma figura religiosa. Mas e se seus ensinamentos contivessem verdades que a ciência só começou a entender agora? Seria possível que Jesus já falava sobre princípios que hoje chamamos de física quântica? O que é física quântica? Durante séculos, os ensinamentos de Jesus foram vistos apenas como mensagens religiosas ou morais. Mas, e se houvesse algo a mais por trás de suas palavras? E se, de alguma forma, ele estivesse descrevendo conceitos que só hoje, a ciência começa a entender? A física quântica nos mostra um universo onde tudo está conectado. Onde a consciência influencia a realidade. E onde possibilidades infinitas coexistem até serem observadas. Será que Jesus já falava sobre isso, com outras palavras? Será que ele compreendia, intuitivamente, a estrutura profunda do universo? Jesus ensinava física quântica? Um mergulho entre espiritualidade e ciência. A física quântica é o estudo do universo em sua forma mais fundamental, no nível das partículas invisíveis que compõem tudo o que existe. Mas quanto mais os cientistas investigam, mais estranho tudo parece. No famoso experimento da dupla fenda, uma partícula se comporta como onda, até que alguém observa. A simples presença de um observador muda o comportamento da matéria. Ou seja, a consciência influencia a realidade física. E o emaranhamento quântico mostra que duas partículas podem estar conectadas, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Mude uma, e a outra reage, instantaneamente. Esses fenômenos sugerem algo radical: o universo é interconectado. A separação é uma ilusão. Tudo vibra, tudo responde à consciência. E aqui começa o mistério. Porque essas ideias, de unidade, consciência e criação da realidade, já estavam nos ensinamentos espirituais há milênios. Inclusive, nas palavras de Jesus. A ciência só agora começa a tocar em algo que os mestres antigos já conheciam. Os ensinamentos de Jesus e os princípios quânticos. Jesus falava por parábolas. Mensagens simples por fora, mas profundas por dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Para a física quântica, a realidade não é externa, mas nasce da consciência do observador. O universo não é algo separado de nós, mas criado por nossa percepção. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Marcos 11:23. Isso ecoa um dos princípios centrais da física quântica: a intenção pode colapassar possibilidades em realidade. A fé, nesse sentido, é um tipo de foco consciente, uma energia que transforma o invisível em visível. Para Jesus, tudo é possível ao que crê. Para a física quântica, o campo quântico contém todas as possibilidades até que uma escolha seja feita pela mente consciente. Eu e o Pai somos um. João 10:30. A separação entre Deus e o homem é uma ilusão. Jesus pregava a unidade absoluta. Essa mesma unidade é vista no emaranhamento quântico. Tudo está conectado, instantaneamente, além do espaço e do tempo. Será que Jesus, ao falar de fé, unidade e presença divina interior, estava apontando para as mesmas verdades que a ciência quântica começa a revelar? Talvez. Com linguagem diferente. Ele já ensinava que somos co-criadores da realidade. A fé molda a realidade. A consciência colapsa o universo. Jesus já sabia? E se a realidade não fosse algo que nos acontece, mas algo que criamos? A física quântica propõe que o mundo não é feito de coisas, mas de possibilidades. E o que transforma essas possibilidades em realidade é a consciência. Considero a consciência como fundamental. Não podemos dar as costas a ela. Tudo o que falamos, tudo o que consideramos como existente, postula a consciência. Apóstrofo, Max Planck, pai da física quântica. Ou seja, antes de qualquer coisa, matéria, tempo, espaço, existe a consciência. O observador. Jesus dizia: tudo é possível ao que crê. Crer, aqui, não é só ter fé no sentido religioso, mas sim ativar uma intenção consciente, moldando o mundo de dentro para fora. Se palavras podem mudar a estrutura da água, imagine o que pensamentos e emoções podem fazer com a realidade ao nosso redor. A consciência é o Criador invisível. Jesus chamava isso de fé. A ciência chama de colapso da função de onda. Talvez a maior revolução espiritual e científica da nossa era seja perceber que o universo não é uma máquina fria, mas um campo vivo, que responde a quem nós somos.
A fé move montanhas. A consciência molda o universo. Você é criador. Milagres como o colapso quântico da realidade. Os milagres de Jesus sempre foram vistos como violações das leis da natureza. Mas, e se eles fossem manifestações de uma realidade mais profunda, onde as leis são moldadas pela consciência, intenção e unidade? A física quântica diz que a matéria existe em estado de probabilidade, até que a consciência interfira. Quando Jesus dizia levanta-te e anda, ele colapsava uma possibilidade no campo quântico, não como mágica, mas com total domínio da realidade interior. Ele não via a doença. Ele via a cura como real. E isso se manifestava. Isso é quântica em ação. A observação com fé total transforma o estado do ser. Milagre não é violação da física. É física profunda, que ainda não compreendemos totalmente. Jesus não suspendeu as leis. Ele operava acima delas. Jesus e o campo unificado. O que chamamos de realidade. Talvez seja apenas a superfície de um oceano muito mais profundo. A física moderna começa a tocar os contornos desse oceano invisível, e chama isso de campo unificado. Todas as forças do universo, todas as partículas, são manifestações de um mesmo campo fundamental. Para muitos físicos, isso é o tecido da realidade. Para místicos e profetas, é Deus. Quando Jesus dizia o Pai está em mim, e eu estou no Pai, ele não falava de metáforas poéticas. Ele descrevia um estado de consciência em unidade com esse campo invisível, onipresente e vivo. Jesus não via separação. Ele via interconexão. Cada átomo, cada ser, cada momento. Tudo era expressão da mesma fonte. O campo unificado é harmonia. É inteligência pura. É consciência. E Jesus, em perfeita sintonia com ele, era capaz de moldar a realidade. Não por força, mas por ressonância. Como uma pedra lançada num lago, sua intenção gerava ondas que tocavam o todo. E o todo respondia. Deus não está lá fora. Está no campo. Está em tudo. E Jesus sabia disso. O computador quântico, ciência moderna tocando o infinito. Estamos entrando numa nova era. Uma era onde a ciência começa a conversar com o invisível. O computador quântico não é apenas uma máquina. É um espelho. Enquanto os computadores clássicos pensam em 0 ou 1 ponto. O quântico pensa em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Ele vive no mesmo espaço onde a física quântica diz que tudo é potencial. O que isso nos diz? Que a mente humana, que a consciência de um mestre como Jesus, pode ter operado como um processador vivo do campo quântico. Jesus acessava diretamente o código-fonte da realidade. Como um computador quântico divino, colapsava infinitas possibilidades em uma única manifestação. E o que a ciência está descobrindo agora? Ele já sabia. Não pela tecnologia, mas pela elevação da consciência. O futuro da tecnologia talvez seja apenas o reflexo daquilo que já somos. Antigamente, chamávamos de milagre. Hoje, chamamos de entrelaçamento, superposição, colapso da função de onda. A consciência é o verdadeiro processador quântico. E Jesus já operava com esse sistema há 2000 anos. Chamado a consciência. Talvez os milagres não estejam no passado. Nem apenas nas páginas de livros sagrados. Talvez eles estejam no campo. No invisível. No potencial. E o que chamamos de realidade seja apenas uma escolha entre infinitas possibilidades. Jesus não veio para mostrar poder. Ele veio para mostrar o caminho. Um caminho onde a consciência molda o mundo. Onde a fé é mais que crença, é uma tecnologia interior. Você também está conectado ao campo. Você também é co-criador da realidade. A pergunta é: o que você está colapsando agora? A nova ciência não anula a espiritualidade. Ela a confirma. Você está pronto para lembrar quem é? Se essa mensagem tocou algo dentro de você. Se sente que há mais entre os mundos do que aquilo que os olhos veem. Inscreva-se no canal Entre Mundos. Ative o sininho. Comente o que mais ressoou com você. Compartilhe com quem também está despertando.